transmitindo ao vivo. Pessoal que está assistindo aí, porventura venha assistir essa live aí, comenta como está chegando o sinal aí, se está chegando o áudio, está chegando redondinho, se precisa falar mais perto, o que acontece, né? Bom, o fato é exatamente isso que eu falei na descrição do vídeo. O católico tem, na figura dos santos, intercessores que chegam diante de Deus por meio de Jesus Cristo, que, até por não dizer pela ação do Espírito Santo, e apresentam diante de Deus os seus méritos para que as pessoas que estão caminhando no tempo presente, e não no século futuro, tenham, alcancem as bênçãos e os benefícios que eles não teriam condições de atingir ou de alcançar pelos méritos próprios. Então, os santos funcionam como se fosse uma espécie de banco em que nós pegamos emprestado méritos e não precisamos pagar depois. Essa que é a verdade. Pegamos emprestado o que sobra nos santos, nos méritos dos santos, e utilizamos em nosso favor. E se está num enquadramento legal aqui, está menos pior. Méritos dos santos e utilizamos em benefício próprio, sem que precisamos pagar depois esses méritos. É algo que sobra, é uma sobra no mérito dos santos, e nós pegamos essa sobra em nosso benefício. É isso que é o princípio da intercessão dos santos. E é claro que existe uma interpretação de que, ao recorrermos aos méritos dos santos, nós estamos desprezando a Jesus Cristo. Pergunta: durante a vida, aquela pessoa rezou por nós, rezou com a gente, nós pedimos que essa pessoa reze por nós. Ô fulano, reza por mim, você vai lá no culto, você vai na missa, reza por mim. E uma vez morto, isso passa a ser idolatria. Por quê? Fica aqui a pergunta. Os comentários dos meus vídeos sempre estão abertos para receber opiniões. Só que mais, você poderia falar que é ineficiente, que é ineficaz, que é uma perda de oportunidade, até porque nós poderíamos estar recorrendo aos méritos de Jesus Cristo em vez de recorrer aos méritos dos santos. E, em vez disso, estamos perdendo a oportunidade de recorrer a Jesus Cristo e tudo mais. Mas por que passa a ser idolatria? Essa pessoa em vida não rezou por nós? Essa pessoa em vida não foi um intercessor de nós perante Deus, ou de nós perante Cristo? Por que uma vez morto, esse cara passa a ser idolatria? Recorrer às orações dessa pessoa que tanto rezou por nós em vida. E o Espírito Santo é outra coisa, gente. É assim. Jesus Cristo, ele não é intercessor. Jesus Cristo não reza por nós perante Deus. Jesus Cristo não precisa disso. Jesus Cristo não precisa pedir autorização para Deus para fazer alguma coisa. Toda vez que um protestante fala que nós temos acesso a Deus por meio de Jesus Cristo, que Jesus Cristo que reza por nós, ele está rebaixando Jesus Cristo a um mero fedelho perante Deus. Mas não, Jesus Cristo é Deus, assim como Deus Pai no Espírito Santo. Jesus Cristo não precisa pedir autorização, Jesus Cristo não precisa pedir bênção, Jesus Cristo não precisa pedir para Deus fazer alguma coisa. Por quê? Porque Jesus Cristo mesmo é Deus com o Pai e o Espírito Santo. Então nós não recorremos à intercessão de Jesus Cristo,
Nós recorremos a Jesus Cristo para que ele faça alguma coisa, para que ele intervenha na nossa realidade. Colocar Jesus Cristo como intercessor é rebaixar ele, é tirar ele da posição de Deus que ele é. Jesus Cristo é Deus, ele não precisa interceder por nós. Ele vai interceder por nós ao Pai, e ele precisa disso. O querer de Jesus Cristo é o querer do Pai. Se o Pai não confiar em Jesus Cristo, se o Pai não dá carta branca para Jesus Cristo fazer o que ele quiser, até porque o Pai e o Filho é a mesma força criadora do mundo todo. Per quem omnia facta sunt, está lá no meu creio. No teu eu não sei, mas no meu está com certeza. Credo in unum Deum Patrium omnipotentem, fator terra visibilium et hominum invisibilium, creio no Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, em Jesus Cristo, seu único Filho, que nasceu do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gênito, non facto, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, e per quem omnia facta sunt, porque todas as coisas foram feitas. Então, a mesma força criadora do mundo todo é Jesus Cristo, assim como Deus Pai. E ele não precisa pedir bênção, ele não precisa pedir autorização, ele não precisa pedir licença, ele não precisa pedir para que Deus Pai faça, ele mesmo faz. Colocar Jesus Cristo como intercessor é rebaixar Jesus Cristo a uma posição que ele não ocupa. E o Espírito Santo, então? Para a maioria dos protestantes, o Espírito Santo é um garoto de recado. É um menino de recado. É o entregador de jornal. É o cocô do cavalo do bandido. Mas não. O Espírito Santo é Deus, assim como o Pai e o Filho. Mais do que isso, aquela força criadora de todo mundo, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus estava com Jesus Cristo, estava com Jesus Cristo e o Espírito Santo. E os três fizeram. Tem Espírito Santo Domini, Espírito Santo Senhor, et vivificante. E vivificante. Eu acho interessante aquelas 5 vias de São Tomás de Aquino, porque pega causa eficiente, que é Jesus Cristo, per quem omnia facta sunt, por quem todas as coisas foram feitas. O ser necessário, Deus Pai, Jesus Cristo nasceu do Pai, e o Espírito Santo nasceu do Pai e do Filho, antes de todos os séculos. E o Pai é o ser necessário, o Filho é a causa eficiente e o motor imóvel. O Espírito Santo. É dessa forma que eu vejo essas três figuras. É uma interpretação minha, não é da igreja, viajei na filosofia e tudo mais, mas o ser necessário é Deus Pai, o causa eficiente Jesus Cristo, por quem todas as coisas foram feitas, e o motor imóvel é o Espírito Santo. E a inteligência ordenadora, os três. E a perfeição, a origem da perfeição, os três também. Essas características, aí a gente entra nas características, né? Inteligência ordenadora, que Deus fez tudo em quantia, número e peso. Está lá em sabedoria, não está na Bíblia protestante, mas está na católica. E depois ainda está lá essa inteligência ordenadora, né? E depois a perfeição, criador de toda a perfeição. Existem níveis de perfeição. Então, Deus, que criou essas perfeições imperfeitas, ele está num nível de perfeição muito maior. Porque senão ele não conseguiria criar as perfeições em seus diversos níveis. Você que está acompanhando aí a live, comenta alguma coisa aqui para eu não me sentir sozinho, vai? Tá. Mas o Espírito Santo é Deus. Jesus Cristo, quando manda o Espírito Santo, ele não fala que vai mandar o Espírito Santo para ele fazer o que Jesus Cristo quer. Não, o Espírito Santo sopra onde quer. E ele não age de uma forma subordinada ao Pai e ao Filho.
ele age de uma forma espontânea. Ele age de uma forma livre. Ele age de uma forma como se fosse Deus e como Deus ele é realmente. Então, o Espírito Santo não é um garoto de recado. O Espírito Santo é Deus. E ele não intercede por nós diante de Deus. Ele mesmo é Deus e ele faz. Aquela passagem, acho que não sei se é de Coríntios ou Romanos, quando estiver diante dos tribunais, não temo que você vai falar, porque o Espírito Santo mesmo vai ser teu advogado. Vai ser nosso advogado para quê? Vai ser nosso advogado perante Deus? Para que Deus inspire em nós alguma coisa para falar? Ou ele mesmo vai ser o nosso advogado perante os homens? Advocatos, um paráclito, um intercessor diante de Deus e os homens, ou diante dos homens para os homens mesmos? Está lá a passagem que não me deixa mentir. Não temo que vocês vão falar, porque o próprio Espírito Santo vai agir e vai inspirar o que vocês vão falar. E essa inspiração vem de Deus Pai ou vem do Espírito Santo mesmo? Ou o Espírito Santo precisa pedir autorização para Deus Pai fazer alguma coisa, ou precisa pedir para que Deus faça alguma coisa? Ele mesmo não é o Deus vivificante. Acabei de falar fenilalanina e estou confundindo falar vivificante. Aí eu pergunto, isso não é rebaixar Deus? Isso não é rebaixar o Espírito Santo? Isso não é rebaixar Jesus Cristo? Colocar Jesus Cristo como intercessor, ele não precisa interceder, ele vai lá e faz, porque ele é Deus. Os santos sim precisam interceder. Por quê? Porque eles não podem fazer nada, a não ser apresentar os seus méritos como incenso diante do altar do Senhor, que são as orações dos justos, e interceder por nós. E essas questões, elas estão tão já, não digo nem sedimentada, mas consolidada na tradição judaica daquela época. E Jesus Cristo veio e se revelou meio ali que no ambiente essênio. Isso explica o tanto de gente que não era casado, né? Marta, Maria, Lázaro, alguns dos apóstolos ali, tinha viúvo, mas tinha vários solteiros também, porque Jesus Cristo cresceu ali no ambiente essênio. E os essênios estavam esperando Jesus Cristo. E esse ambiente essênio pregava justamente isso, intercessão dos santos, oração pelos mortos, purgatório. Às vezes acreditavam só em purgatório, não acreditavam no inferno, como ainda hoje os judeus acreditam. Então, gente, vamos parar de rebaixar Jesus Cristo e o Espírito Santo. Jesus Cristo intercede por nós diante do Pai? Não. Definitivamente não. Ele vai lá e faz. Sem pedir autorização, sem pedir bênção, sem precisar pedir para que Deus faça alguma coisa, porque ele mesmo é Deus e ele pode fazer. E o Espírito Santo, ele é um intercessor diante de nós e de Deus? Não. Ele inspira nossas palavras para que nós falemos diante dos homens. Ele intercede por nós diante dos homens. E ele nos precede, ele nos inspira, e ele que é a nossa defesa diante daqueles que nos querem matar, que nos querem perseguir. É isso. É essa intercessão. Se você colocar o Espírito Santo como intercessor diante de Deus e dos homens, você está rebaixando ele, colocando ele na terceira divisão. Jesus Cristo na segunda e o Espírito Santo na terceira divisão. O Espírito Santo não pede licença, ele sopra onde quer. E ele faz o que quiser, porque ele é Deus. E você vai pedir satisfação do Espírito Santo porque que ele faz assim, não faz assado? Eu não peço de jeito nenhum. Pelo contrário, eu reconheço que ele é Deus, a mesma força que criou todas as coisas, junto com o Pai e o Filho, e ele não precisa pedir para o Filho nem para o Pai para que ele faça alguma coisa, e muito menos pedir para que o Espírito, para que Jesus Cristo ou o Pai faça no lugar dele. Ele mesmo vai lá e faz, porque ele é Deus.
onipotente, onipresente, onisciente, assim como o Pai e o Filho. Agora, você quer ficar colocando o Espírito Santo na posição de um santo católico, por exemplo? Eu tô ficando careca, ó. Minha cabeça está começando a brilhar aqui em cima. Estou ficando careca de tanto falar que não é a gente que exagera no culto aos santos. O católico não adora os santos, de jeito nenhum. O católico não é idólatra. Não é o católico que exagera no culto aos santos. São os protestantes que rebaixam o Espírito Santo e Jesus Cristo a uma posição inferior à que eles ocupam. E acha que isso é adoração. Aí, claro, essa adoração chinfrim que vocês dão, nós prestamos a Maria mesmo. Mas só que não é porque a gente exagera, é porque vocês são ineficientes. É porque vocês são ineficazes. É porque vocês são insuficientes. Os comentários estão abertos, começa a treta e eu vou responder. Até mais.